E aí, moçada, tudo bem? Bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui. Hoje falaremos do assunto tríades próprias da escala ou campo harmônico, né? Como você queira chamar. O assunto, o nome é diferente, porém o assunto é o mesmo, tá bom? E o que é isso? Ou seja, até aqui a gente já havia estudado, então, portanto, formas de construir, de usar o discurso musical, mas apenas com melodias, né? Ou seja, a gente usa a escala para construir as melodias. A gente sabe que tom que a música está e que modo que ela está a partir dessa escala, usando as notas da melodia. A gente constrói essa música dentro desse ambiente sonoro que a gente precisa, tá? Só que a música não é feita só de melodia, ela também é feita de harmonia e de ritmo, certo? Como é um pensamento mais sintetizado da construção musical, tá? Mas que funciona bem esse pensamento. Então, o que nós vamos discutir agora é justamente quais são os acordes que se podem ser usados dentro de uma determinada tonalidade, dentro de um determinado modo, tá certo? Não que isso seja restritamente, ou seja, só posso usar esses acordes, não é isso, tá? A gente vai ver aqui, dá para usar muita coisa. Mas como início, né? Como ideia de instituição dessa sonoridade tonal, modal que a gente quer, tá certo? Então é importante conhecer esse assunto chamado tríades próprias da escala ou campo harmônico, tá bom? Então beleza. Já sabemos então o que é isso, ou seja, é a construção dos acordes, né? A princípio tríades, é o que nós vamos ver, né? Essa assunto aqui está focado na ideia de tríades, que a gente já estudou, que é aquela sobreposição de três notas com a distância intervalar de terças sobre elas, né? E que isso constrói a ideia, né, do acorde tonal por natureza, no caso a tríade aí, né? Ok? Então, maravilha. É bem importante saber então que como se constrói esse campo harmônico. Quais são os passos para construir? Primeira coisa, você tem que saber construir tríades. E o que você precisa para saber? O que você precisa saber para construir tríades? Saber que a partir de uma nota fundamental você sobrepõe terças, né? E essas terças, para que essa tríade seja tonal, melhor dizendo, é assim que se forma. Né? Se ela for atonal, por exemplo, se for uma tríade que não é atonal, a gente já vai usar outros intervalos, segundas, quartas e assim por diante. Ela já deixa de ser tonal, tá bom? Essas terças, portanto, são terças consonantes, é bem importante frisar isso, né? Como a gente já falou. O que são terças consonantes? Terças maiores e menores. As aumentadas e as diminutas ficam de fora da história, tá bom? Por que isso? Porque terças aumentadas e terças diminutas vão construir uma tríade sonante, muito dissonante, saindo, portanto, desse campo, desse local que a gente está estudando, que é a música tonal, lembrei disso, né? Bom, sabendo então que o primeiro passo é construir tríade, que a gente já falou disso, né? Maravilha. Agora, o que é então tríades próprias da escala ou campo harmônico? Isso está querendo dizer o seguinte, que são as tríades que vêm da escala, ou seja, que são próprias, que existem dentro de uma escala, tá? Então o que a gente deve fazer quando você vai fazer essa tríade? Você parte de uma escala qualquer, seja a escala que for, maior ou menor, e seja o tom que ela tiver, Ré, bemol, Fá sustenido, não importa. E seja qual for o modo também, tá certo? Se ela é maior, menor, mixolídio, é óleo, a gente vai ver todos esses modos, né? Não vimos ainda, mas vamos ver. Por enquanto a gente só viu maior e menor, certo? E esses, tanto um quanto o outro, vão produzir então os seus próprios acordes, tá? Por isso que chama tríades próprias da escala. É aquilo que vem, as tríades que estão dentro da escala. E como é que isso vai se fazer? É bem simples. Ou seja, você vai ter uma escala, né? Por exemplo, aqui a escala de... Tem aqui um exemplinho para a gente poder usar. Eu tenho a escala de Dó maior, certo? Está aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Cada nota dessa equivale a um grau, certo? Que a gente já sabe. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Então, eu vou construir tríades a partir de cada nota dessa. Lembra que a construção de tríade tonal é feita dessa forma? A partir de uma fundamental sobrepõe terças. Então, a partir desse Dó, por exemplo, que é o primeiro grau, eu vou sobrepor terças nele. Tá?
E o que isso vai trazer para mim? A tríade que é usada sobre o primeiro grau dessa escala. Tá? É bem simples. Agora, você deve estar se perguntando assim, mas que terças que eu coloco? Como é que funciona isso? Bom, gente, repare bem no nome que se dá a esse tipo de estudo. O nome é tríades próprias da escala. Isso quer dizer o que então? Que eu uso estritamente as notas da escala. Certo? Eu não posso usar notas que não estão dentro da escala. E aí você vai ver que, por exemplo, sobre o Dó, eu vou ter que pôr o quê? O Mi e o Sol. Eu não estou pondo Mi bemol nem Sol sustenido. Eu não estou pondo. Por que eu não estou pondo Mi bemol nem Sol sustenido? Porque Mi bemol, Mi sustenido, Sol bemol, Sol sustenido não fazem parte da escala de Dó que eu estou configurando. Tá? Então na escala de Dó, eu tenho as notas de Dó e eu uso para construir as tríades as notas dessa escala. Tá certo? Então é bem simples, né? Então repare aqui, por exemplo, sobre o primeiro grau, eu tenho o acorde Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol natural da tríade de Dó maior, como a gente chama. Opa. Só um instantinho. A tríade de Dó maior, ó. Aqui fica melhor. Dó maior. Então essa primeira tríade aqui vira Dó maior, certo? E assim por diante. Eu vou pegar aqui a segunda tríade, eu vou colocar quais notas sobre elas? Terças sobrepostas, é isso que eu tenho que fazer. Então sobre o Ré, quem serão as terças sobre o Ré? O Fá e o Lá. Opa. Ré, Fá. Aqui, Fá e Lá. Repare então que são terças, ó, vai ficando certinho. Se tudo está na linha, fica tudo na linha. Se tudo está no espaço, fica tudo no espaço. Essa é a sobreposição de terças. É bem simples. E assim com todas as outras notas do pentagrama, tá certo? Todas as notas da escala. Vai formar, portanto, aquilo que a gente chama de campo harmônico, ó, que está aqui, por exemplo, na sua apostila, na página 29, montadinho, bonitinho, né? Já bem melhor organizado, ou seja, eu tenho sobre o primeiro grau, que é Dó, eu tenho Dó, Mi, Sol, que vai dar a tríade de Dó maior, é o primeiro grau, tá tudo organizadinho. Veja, ó, na tríade, no escalas próprias de Dó maior, da escala de Dó, eu tenho o primeiro grau, Dó, que dá nome ao tom, que eu chamo de tom do acorde, da tríade. Esse é a fundamental dele, é Dó. E qual é o modo que se usa, que ele vai formar? Ele vai formar modo maior. Portanto, o primeiro grau é um Dó maior, tá? O segundo grau já vai ser Ré, Fá natural e Lá. Se vocês montarem lá, fizerem aquilo que a gente aprendeu nas tríades, vocês vão ver que vai dar uma tríade menor, ou seja, terça menor mais terça maior, certo? E a fundamental é Ré, então o nome da tríade é Ré menor, e assim por diante. Mi, aqui sobre o Mi eu vou ter Mi, Sol, Si. Ah, por que eu não vou ter Sol sustenido? Porque Sol sustenido não faz parte da tonalidade ou da escala de Dó, que é a escala que estamos usando para montar esse campo harmônico. Então é assim que se pensa, né? E formando tudo, depois que você montou todas as escalas e analisou, você vai ver que na escala de Dó maior vão ter sempre essas tríades, ó. O primeiro grau é um Dó maior, o segundo grau é um Ré menor, o terceiro grau é um Mi menor, o quarto grau é um Fá maior, o quinto grau é um Sol maior, o sexto é um Lá menor, o sétimo é um Si diminuto e o oitavo é igual ao primeiro, que é um Dó maior novamente, tá bom? E isso funciona para qualquer tom, né? Se eu for montar, por exemplo, aqui eu já pus, ó, vejamos exemplos em Mi bemol maior. Pego a escala de Mi bemol, certo? Ponho aqui a armadura de Mi bemol, escrevo a escala de Mi a Mi e vou colocando terças sobre ela. Ó, do Mi eu vou ter Mi, Sol, Si. Em cima do Fá, Fá, Lá, Dó. Em cima do Sol, Sol, Si, Ré. Vocês reparem que sobre as notas sempre tem as mesmas terças, isso é bem importante, não importa o tom. Por exemplo, aqui ó, sobre o Sol é Sol, Si, Ré, não é? E aqui ó, no tom de Dó é Sol, Si, Ré também. O que diferencia uma coisa da outra? Que dependendo da tonalidade,
alguma dessas notas pode ser acidentada. Aqui, por exemplo, em vez de ser um Si natural, é um Si bemol, porque está na armadura. Aqui já não, aqui é um Si natural, ó, Sol, Si, Ré. Né? Então, portanto, o Sol aqui vai ser menor, por conta do Si bemol que está na armadura. Aqui não, esse Sol já vai ser maior. Certo? Mas a tríade dele, ou seja, as notas que formam a tríade são sempre as mesmas, Sol, Si, Ré. Né? Então eu até falo sempre para os alunos, né, todos falam, estou repetindo para vocês, é importante vocês brincarem em ficar falando as tríades, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá, Dó, Mi, Sol. Isso criar um pouco disso, ficar com isso como se fosse uma música na sua cabeça, decorado mesmo, sabe? Porque toda vez que você for montar uma tríade, você já sabe as notas que estão sobrepostas. Aí é só você ver em que tom que ela está para saber qual nota vai ser acidentada ou não. E aí você já chega no modo da tríade bem rápido, né? Você vai saber se é maior, se é menor, aumentado ou diminuto, certo? Então funciona dessa forma. Bom, é isso, não tem, né? São essas harmonias, são essas tríades que vão acompanhar uma melodia que tiver escrita, por exemplo, na tonalidade de Dó maior. Os acordes que vão acompanhar ela, na grande maioria das vezes, são esses aqui. Quando eu falo na grande maioria das vezes, eu quero dizer que existem linguagens cromáticas que a gente vai ver mais pra frente. Ou seja, dá para usar outros acordes que não existem aí dentro dessa tonalidade. Mas aí já é um outro assunto. A princípio, de forma mais estrita, são esses acordes aí, tá bom? Muito bem. Então, na tonalidade Mi bemol, já vou usar o quê? Mi bemol maior como primeiro grau, Fá menor como segundo, Sol menor como terceiro, Lá bemol maior como quarto, Si bemol maior como quinto grau e assim por diante. Então, cada tonalidade, cada escala tem os seus acordes próprios. Certo? E você tem que ter habilidade para montar isso. Aí você deve estar pensando assim, caramba, mas toda vez eu tenho que montar um campo harmônico para saber? Calma que não. Tem uma coisa muito interessante aí para deixar você mais calmo e saber que basta você conhecer um pensamento e você consegue montar todas as tonalidades com um pouco mais de facilidade, tá bom? Então, repare aqui, ó, por exemplo. Quando a gente pega lá, voltando melhor lá, quando a gente pega aqui essas duas escalas, são tons diferentes, a gente consegue perceber uma equivalência entre elas, ou seja, o primeiro grau em Dó maior é um Dó maior. E o primeiro grau no Mi bemol maior é um Mi bemol maior. O segundo grau no Dó maior é Ré menor. Já no tom de Mi bemol é Fá menor. Você consegue perceber, se você olhar bem, que as fundamentais aqui, que eu chamei de tom, as fundamentais mudam, né? O que era Dó vira Mi bemol, o que era Ré vira Fá, certo? Mas o modo, ó, a linha do modo é a mesma, maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto e maior. Maior, menor, menor, maior, maior, diminuto, menor, diminuto e maior. Percebam que é o mesmo, igualzinho. Então isso é um padrão em todas as tonalidades maiores, tá bom? Tonalidades maiores, porque depois a gente vai ver as menores. Toda vez que você for montar um campo harmônico maior, você tem que saber isso decorado também, que o primeiro grau sempre vai ser maior. O segundo grau menor, o terceiro é menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é menor, o sétimo é diminuto e o oitavo é maior, porque é a repetição do primeiro. Isso é uma decoreba, tá? É uma estrutura aí que a gente usa para montar campo harmônico, que está aqui na página seguinte, ó. Ou seja, o primeiro grau é sempre maior, o segundo é sempre menor, o terceiro menor, maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto e oitavo maior, tá? Então é bem, como é que eu vou dizer assim, bem mais fácil, porque aí você só muda o quê? Sempre que for campo harmônico maior, você mantém os modos nos graus. Você muda o quê? Quem é o primeiro grau? O primeiro grau é Lá, vamos dizer assim, a escala de Lá maior. Eu sei que o primeiro grau é Lá, o segundo grau é Si, o terceiro grau é Dó sustenido, o quarto grau é Ré, o quinto grau é Mi, o sexto grau é Fá sustenido, o sétimo grau Sol sustenido e o oitavo grau é Lá. E aí mantém como é que se fala, os modos, só muda a fundamental,
né? Porque cada escala vai ter um primeiro grau determinado. Então é bem simples, né? Fica um pouco mais fácil de você montar campo harmônico a partir desse pensamento, tá bom? Então, isso daqui é a estrutura do maior. Tem que ser decorado, tem que ser entendido. Guarda, primeiro entendido por que chega aí, guardada essa estrutura para você compor, para você construir seus campos harmônicos depois com relativa facilidade, tá certo? Beleza? Eu dou sempre uma dica assim, você vai fazer um exercício, primeira coisa que você faz, vai mostrar um campo harmônico. Se você não vai fazer com bolinha, vai fazer com cifra só, sei lá. Você põe as notas em sequência, Dó, por exemplo, sei lá, vai fazer o campo harmônico de Mi maior. Aí você põe Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sem acidente nenhum. Põe lá Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. De Mi a Mi. Depois você pensa o quê? Pensa em montar a escala, ou seja, quais são os acidentes de Mi maior? Você vai lembrar lá, putz, Mi maior é o quarto ciclo ascendente de quintas. Ou seja, ele usa 4 sustenidos, né? Então eu posso pensar lá, Fá, Dó, Sol, Ré, são 4 sustenidos. Aí eu vou lá nessa escalinha que eu já montei e vou colocando as notas. Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. Eu já montei a escala. A escala está pronta. Depois eu faço o quê? Eu venho colocando em cada grau o modo. Primeiro grau maior, segundo é menor, terceiro é menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto e oitavo grau igual maior. Assim você monta rapidinho os campos harmônicos, sem problema, né? Agora, se for aqui, gente, é bem simples também, ó. Qualquer campo harmônico que eu quiser montar aqui, por exemplo, eu faço dessa forma, né, ó. Por exemplo, digamos, eu vou apagar essas tríades que estão aqui e vamos pensar, por exemplo, no campo harmônico de Mi maior mesmo. Mi maior não, vamos pensar um bemol aqui. Vamos pensar Lá bemol maior, né? Lá bemol maior. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, coloco as notas de Lá, ó. Então aqui já. Depois eu ponho armadura de clave, porque eu tenho que transformar essa escala em Lá bemol maior. Então vou lá e coloco a armadura, ó. Aqui está prontinho a armadura de Lá bemol maior, 4 bemóis, certo? Aqui já... Opa, só um instantinho. Então aqui já ficou certinho. Já estamos... Opa, tem que arrumar aqui que ele fica tudo... Ele fica com um B quadro porque ele estava entendendo que antes estava Lá natural, né? Então agora está Lá bemol maior, a escalinha certinha. Então, escutem a escalinha. Certo? E aí está a escalinha de Lá bemol maior. Aí que já pus a armadura, já está com a escala certinho. Agora eu vou fazer o que? Sobrepor terças. Lá, Dó, Mi no primeiro grau, Si, Ré, Fá. O Fá não está pegando aqui. Bom. Beleza, depois Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá. Depois vem o Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi. Opa. Está aí, ó. Esse é o campo harmônico. Já está soando. Aqui já é uma tríade de Lá bemol maior. Aqui já é uma tríade de Si bemol menor. Aqui já é uma tríade de Dó menor. Aqui já é uma tríade de Ré bemol maior. Aqui já é Mi bemol maior. Aqui já é Fá menor. Aqui é um Si bemol. Isso mesmo? Não. Sol diminuto. E aqui um Lá bemol, tá certo? A gente pode até escrever o nome aqui, acho que não é o ideal, né? Já tá pensado, já ficou. Você que vai construir o campo harmônico com bolinha, vai usar isso no arranjo, é assim, é bem simples, né? Então é bem importante que você consiga usar a escrita sem a bolinha, mas também depois a gente vai ver as cifras, saber cifrar isso, que é bastante importante. Está construído, então é bem simples, certo? Não é nada de outro mundo. O que a gente tem, você que já vem vindo, né, construindo conhecimento. Você só tem que pegar aí, por exemplo, agora,
E além das tríades que você já aprendeu a analisar, aprendeu a só colocar as terças sobrepostas e saber configurar o tom. Você não pode esquecer, né? Eu estou em que tom? Estou no tom de dó, eu estou no tom de lá bemol, ou o que seja. E saber que embaixo do primeiro grau vai ser maior, segundo vai ser menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. E assim por diante. Tá bom? Certo? E assim a gente fecha essa aula aqui, que é a aula de o campo harmônico, ou tríades próprias, né, da escala de Dó maior, de escala maior. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a isso, falando de as tríades próprias da escala menor, que tem uns ajustes aí, vocês já sabem, né? A escala menor é aquela escalinha que tem notas a mais, portanto a gente vai ter mais do que 7 acordes. Vocês viram que aqui deu só 7 acordes, né? Lá já vai dar mais 7, porque a gente já tem mais notas para considerar nessa brincadeira aí, tá bom? Então, maravilha. Estudem isso, dêem uma olhada, né? Eu não vou passar uma atividade relacionada a isso, eu vou terminar o assunto do campo harmônico para a gente poder fazer algumas atividades de construção de campo harmônico, tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.